Vamos lá, estamos terminando, né? Já entramos na fase final aqui do livro de Jó. O livro de Jó é um livro difícil da gente gravar aqui, porque são 42 programas, né? Geralmente, se você quer fazer uma explanação sobre Jó, você divide aí uns 4 ou 5 partes, né? E analisa os discursos lá dos 3 amigos, as respostas de Jó e tal, e Eliú que aparece, nós vimos aí recentemente, que é o 4º amigo, né? E depois a palavra de Deus. Então a gente tem uns 4, 5 pedaços para fazer um apanhado geral. Como aqui a gente passa capítulo por capítulo, às vezes é um pouquinho mais difícil, a gente tem que dar voltar um pouquinho para entender o que está acontecendo, que alguns estão começando hoje, né? Você é bem-vindo, bem-vinda, você que está começando hoje aqui com a gente. Bom, a gente está aqui no estúdio, nos nossos câmeras, o Rafael e o Márcio, que volta hoje aí depois de um tempo. Está conosco a Lana também, nossa produtora, e o pastor Daniel Tamari, que é o nosso pastor lá da comunidade adventista do Morumbi, pastor de jovens, está com a gente aqui. É um prazer ter todos aí. Muito bem, então, no capítulo 38, a gente começou respondendo uma pergunta, né? Aliás, o capítulo 38, e quase até o final, ele vai abordar a pergunta de Deus para Jó. Você é capaz de explicar a minha criação? Essa é a pergunta de Deus para Jó. Então nós vimos isso aqui ontem, passamos um pouquinho. O capítulo 39, que é uma sequência, eu já expliquei para você, não é que a Bíblia não foi escrita por capítulos, né? Então aqui é um grande bloco esse final aqui, o 38, 39, 40, 41, um grande bloco. São as 77 perguntas de Deus, são as 2 respostas de Jó, e uma trama muito bonita aqui, um enredo muito bonito. Mas na sequência, a gente encontra no verso 39 do capítulo 38, que foi de ontem, uma outra pergunta de Deus para Jó. Você é capaz agora de supervisionar a minha criação? Quer dizer, de cuidar ali, de dar uma olhada, de organizar a minha criação? Olha, é bem complexo, né? Você imagina que a gente tem 4 estações no ano. Tem a questão a melhor época para plantar uma determinada semente. Época que alguns frutos aparecem e eles não aparecem em outras épocas. Então, nessa época tem que estar mais frio, tem que estar mais quente, tem que chover mais, tem que ficar mais seco o ar, não é? Em alguns lugares o frio é mais intenso, cai neve, não é? As gotículas de água acabam caindo na forma de gelo, né? Pequenas partezinhas de gelo, aí, flocos de neve, como são chamados. Então, assim, imagine coordenar tudo isso. Coordenar isso é uma coisa muito complicada. É bom, mas é simples, deixa lá o mundo girando naquela sua proporção, ele está mais próximo do Sol, está mais longe do Sol, mais distante do Sol, mas dá para a gente controlar tudo isso? Essa é a pergunta de Deus agora, que vai entrar no capítulo 39. Dá para controlar? Primeiro, Jó, você consegue entender, né? A palavra aqui é explicar, né? Você consegue explicar a minha criação? Você estava lá quando eu pus limite para o mar? Olha, é complicado, hein? É muito complicado, não é? O mar e a sua relação com a lua, e tem essa relação, isso é complicadíssimo isso. Bom, explicar já é complicado, agora manter, não é? Supervisionar. Então Deus faz essa pergunta, e ele menciona a partir daí vários animais, que são animais que têm, lógico, vida própria, é uma redundância falar vida própria, né? Você imagina, caçarás porventura a presa para o leão? Você pode caçar a presa por leão? Não, é um negócio que ele tem dentro dele, é a índole dele. Você pode fazer isso? Aí ele menciona leão aqui no verso 39, aí ele já vai para o capítulo 39, que é o nosso capítulo de hoje, e ele já coloca cabras, mas são cabras monteses. São cabras que não dependem do cuidado do ser humano. Se você fala de uma ovelha, ele não vai mencionar a ovelha aqui, mas a ovelha, ela depende de uma mente superior. Depende. Porque ela come a grama com a raiz, vai acabar com o pasto, não vai ter mais comida. Ela bebe qualquer água, se ela tiver uma coceira, ela entra no arbusto, não sai mais, morre lá dentro do arbusto.
Ela não consegue viver sozinha. Mas aqui está mencionando vários animais que têm vida própria, não precisam de ninguém. Então assim, você consegue supervisionar o leão, a caça dele? Você vai dar caça para o leão? Não, ele vai, sai e pega. A leoa, né, aqui no caso, né, ela vai saciar a fome dos leõezinhos. Porque é assim que a leoa faz. Ela caça, traz a comida para o leãozinho, para os leõezinhos. Aí ele vai mencionar aqui, depois vai falar sobre os corvos, né, que também vão atrás do seu alimento e tal, no verso 41, mas aqui no 39, então, ele vai falar das cabras monteses. As cabras monteses. Elas se viram, elas andam, elas buscam o alimento. Elas não precisam de uma mente superior para governá-las. A ovelha sim, mas ela não. Aí vai falar o cuidado, ou cuidasse das corças, né, quando dão suas crias. Não, o animal da cria dá jeito. Ele está perguntando para Jó. Jó, você sabe qual é o meu tamanho? Você, por acaso, pode explicar a minha criação? Olha o meu tamanho. Você faz parte da minha criação. Você faz parte. Eu sou o Criador. Então você andou falando aí e tal, dessa questão, qual é o meu pecado, qual é o meu pecado? Eu entendo o que você está falando. Porque você não está se referindo a um pecado, né? Ah, eu sou mentiroso, por isso que Deus me deu essa doença como castigo, o sofrimento como punição, ou o sofrimento como prevenção, como Eliú aí mencionou nos capítulos anteriores, né? Nós vimos aqui. Mas você está recebendo esse castigo, esse sofrimento por causa do seu pecado. Eu entendo o que você está falando. Você não entendeu o pecado original. O mundo é assim. E quem trouxe o sofrimento para Jó não foi Deus. Quem trouxe o sofrimento para Jó foi o diabo. O diabo disse assim, basta apertar um pouquinho, aquele camarada vai negar o Senhor. Ele não negou a Deus em nenhum momento. Ele quis que Deus fosse o seu árbitro. Isso ele queria. Senhor, desce aí para a gente conversar. Me explica o que está acontecendo, qual é o meu pecado, porque os amigos, muito amigos dele, viviam dizendo isso. Não, você tem pecado e tal. Mas aqui ele diz assim, bom, você pode contar os meses que cumprem, né, essas crias das cabras? Você sabe o tempo do parto? Quer dizer, você pode sustentar, supervisionar a minha criação? Aí vai lá para baixo, verso 5, diz assim, quem despediu o livre o jumento selvagem? Está andando por aí. Ele não precisa de uma mente superior para guiá-lo, quer dizer, a não ser a minha mente, né, Deus está falando. Mas o jumento selvagem, não, ele está por aí, vai para a terra, é o limite dele, ele que faz. Ele busca o seu lugar para comer, o seu lugar para procriar e tal. Aí vai no verso 9, assim, acaso quer o boi selvagem servir-te? Não, boi selvagem é boi selvagem. Você está falando de bisão, alguns acham que é um tipo de bisão aqui, né, que anda na floresta, anda nas matas, né, na África, nos Estados Unidos, anda e vai lá para e come, faz tudo certinho. Quem colocou isso? Esse instinto de vida no boi selvagem? E aqui ele vem agora com um elemento bem interessante. Ele ainda vai falar de mais um animal, mas aqui ele fala de uma ave. Bom, quando você pensa em ave, assim, ave voa, né? Como tinha uma pessoa que conheci, muito querida, assim, a ave é a voa, né? É a voa. Eu achava que tinha que colocar um ai, né? Mas ele vai falar do avestruz, o corvo, voa. Busca o seu alimento. O avestruz tem asas, mas não voa. Você percebe isso? Diz assim, mas ele corre mais que o cavalo. Quer dizer, você pode explicar isso, você pode sustentar isso. E o avestruz coloca os seus ovos em lugares abertos. E assim mesmo eles procriam. E tem animais que vão lá buscar. Eu ganhei um ovo de avestruz, né? Sem nada dentro, né? Mas um ovo de avestruz dá para fazer uma panela desse tamanho aí. E coloca lá, eles procriam. E vai falando aqui, né? Ele deixa os seus ovos, verso 14, e os aquenta no pó. Não fica sentado como os outros
Né? E se alguém esquece, pisa em cima e esmaga, mas Deus está controlando tudo. Olha que diversidade a minha criação. Aqui Deus dá uma valorizada, né? E ecologia é uma coisa importante para os cristãos. A gente tem que valorizar a criação de Deus em todos os sentidos. Os animais. Não é? Tantas ONGs por aí fazem campanha para você não jogar um animal fora. Tem gente que tem lá um gato, sei lá, um cachorro, um cãozinho, um pet aí, né? E leva lá não sei aonde, num saco, solta e vem embora para casa. Quer dizer, isso é um maltrato. Ter um animal e maltratá-lo, dar comida para ele, deixar acorrentado, assim, sofrendo, né? Você pode prender um cão, não há problema, com carinho, com amor, limitar os seus movimentos, ensiná-lo, você pode fazer tudo isso. Como é importante a gente valorizar. Nossa comunidade tem ajudado, agora nós mudamos um pouquinho, mas sabe aquelas tampinhas de garrafa, PET? Aquelas tampinhas você pode encontrar várias ONGs. Agora nós estamos dando para uma que cuida junta dinheiro para câncer infantil. Trabalha contra o câncer infantil. Mas você pode entregar aquilo para ONGs, como nós já fizemos, que cuidam de animais. Ajudam a comprar ração para animais que são abandonados e eles cuidam até ter alguém para adotá-los. É bem interessante isso. Procure saber isso e juntar as tampinhas. Você vai ver quantas tampinhas vai juntar na sua casa. Se morar perto do Morumbi, leva para a gente, que a gente encaminha aqui. Mas você está vendo assim essa diversidade? E aí até ele menciona, né, que é interessante, essa ave não pode voar, mas ela corre mais do que o cavalo. Corre muito. Aí ele vai falar sobre o cavalo. Ou dás, verso 19, tu forças ao cavalo, ou reveste seu pescoço de crinas. O cavalo é um animal espetacular, né? Eu tenho uma coleção de cavalos, tenho uma coleção de uma porção de coisas, né? A gente vai ficando velho e vai colecionando, até coisas que não precisa. Mas eu tenho lá vários cavalos, famílias inteiras de cavalos, acho lindo o cavalo. E tem várias raças, impressionante, mas aqui especialmente é um cavalo de guerra. É um cavalo pronto para a guerra. É um cavalo que já tem esse instinto. Então, você pode supervisionar a minha criação? Essa era a pergunta. Aí vai falar do cavalo mais um pouco, aí começa a falar do falcão, da ave. Você entende por que ele voa para o sul? Você entende por que os animais, as aves, de repente, elas vão em bandos assim grandes e voam para o sul? Saem do frio e vão para o calor? Você entende isso? Elas vão para o rumo certinho. O salmão, que não é mencionado aqui, ele volta para onde ele nasceu. Você entende isso? Não está mencionado isso aqui. Aí fala da águia. A águia faz lá em cima o seu ninho, bem alto, bem alto, bem alto. Mas Deus lhe deu a capacidade para ela enxergar longe a sua presa. E aí vai, o 40 vai dar sequência nisso. Pelo menos os primeiros versos, né? Disse mais o Senhor a Jó: acaso quem usa de censuras contender com o Todo-Poderoso, né? Quem assim argue a Deus que responda? Fala aí, Jó. E aí nós vamos ver amanhã a resposta de Jó para essa pergunta de Deus. Tá? A pergunta, você é capaz de subjugar a minha criação? Vem com o capítulo 40. Mas dá para ter uma ideia, Deus assim arguindo com Jó, dizendo: Jó, peraí, eu vou dizer quem eu sou e qual é o meu lugar, eu vou dizer quem você é e qual é o seu lugar. Mas a ideia era assim: eu vou apoiar você, eu vou estar junto com você, eu não vou largar de você, mas olha o meu tamanho, olha o seu. Veja como eu amo você, e Deus ama você também, onde você estiver, passando o que estiver passando. Deus pode, com toda essa grandeza, mas Ele diz assim: mas eu cuido de você, lá na terra, lá na Vila São José, na casa 4 da rua X, eu cuido de você. É legal isso? Vamos orar? Pai amado, te agradecemos por mais essa visão que o Senhor nos dá. O Senhor deu a Jó e dá para nós também, como o Senhor tem subjugado, controlado a criação, como o Senhor tem feito as coisas para a nossa vida. É um aspecto, é a criação, mas há tantos outros.
O Senhor embeleza, é uma beleza supérflua, ela excede tudo porque o Senhor nos ama. Que possamos, Senhor, nos sentir pequenos e saber o nosso tamanho diante da Tua grandeza, em nome de Jesus. Amém.